Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus. Tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tu és meu filho, eu hoje te gerei, eu hoje te gerei. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Caro diácono, queridos irmãos, nesse dia memorável que fazemos memória da Virgem de Fátima, nós pedimos a graça de crer para que possamos de verdade viver em Deus. Veja, estamos meditando nesse fim de semana sobre uma fé que gera milagres, uma fé que é capaz de gerar transformações no nosso coração, que é capaz de gerar transformações no seu coração. Veja que em 1917, quando a Virgem Maria aparecia a Jacinta, Lúcia e Francisco, as pequeninas crianças de Fátima, o que ela pedia? Fé para aquelas crianças, para que a fé daquelas crianças pudessem semear outras realidades de fé em outros corações. A fé daquelas crianças fez com que outros acreditassem. A fé daquelas crianças chegou até nós, que aqui estamos, nesse 13 de maio de 2022, pensando sobre a nossa história de fé, pensando sobre a realidade de fé que trazemos eu e você dentro do nosso coração, graças à bondade da Santa Mãe Igreja, que nos permitiu crer, que me permite crer dentro da Santa Igreja. Que beleza, queridos irmãos, aqui trago um pensamento, uma frase para que a gente possa pensar do Santo Evangelho, para quer dizer um pouquinho de fé para você nessa noite, e diz o texto que nos ajude, assim: disse Jesus aos seus discípulos: não perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Diante dessa exclamação, desse pedido de nosso Senhor, Tomé diz: como podemos conhecer o caminho? Como podemos conhecer o caminho? Fazer um caminho de fé. Vocês irão fazer nesse fim de semana um caminho de fé. Os irmãos passarão aqui para dizer aos senhores de um caminho possível de fé, de um caminho real, onde eu toco pela fé em muitas realidades que me fazem de verdade olhar e enxergar, apesar das expectativas, da realidade que os meus olhos contemplam, eu posso contemplar uma possibilidade, uma expectativa de gente que crê diferente daqueles que não creem. Veja, queridos irmãos, Jesus nos deu a capacidade de crer. Ele te deu a capacidade de crer. Foi Ele, por Ele nós estamos aqui, por Ele nós estamos vivendo o santo sacrifício. Ele nos deu a oportunidade e a graça de crer. Mas o que é a fé?
A doutrina católica, o catecismo, traz inúmeras expressões, ensinamentos sobre fé. Um pequeno resumo para que você entenda o que significa a fé, segundo a Santa Igreja, o magistério da Igreja, quando diz dos degraus da nossa fé. O primeiro é o dom infuso, diz a Santa Igreja, ou seja, aquela base, o nosso batismo, onde os meus pais foram responsáveis por mim, os seus pais, os seus padrinhos, os meus padrinhos, foram responsáveis naquela primeira base por cada um de nós, porque nós ainda não tínhamos fé inteligível, nós recebemos o dom infuso, a base primeira, e nós, naquele exato momento, precisávamos que alguém cuidasse da nossa fé. Então a igreja nos diz, desses homens de Deus, que creram antes de nós, que esperaram antes de nós, que amaram antes de nós. O segundo passo é a fé teologal, onde se cria raízes. Nós passamos a criar raízes desta fé. Como se cria a raiz desta fé, Padre? Porque essa fé teologal, ela me faz acreditar nas verdades reveladas. Foi onde, com o conhecimento e pela fé que foi crescendo dentro de mim, a pequenina sementinha de fé que foi crescendo dentro de mim, eu passei a amar a tradição, a Sagrada Escritura e o magistério. Olha que beleza! Esse nível me faz ter um conhecimento racional da Santa Igreja, na profundidade, nos seus 3 pilares: tradição, Sagrada Escritura e magistério. Talvez menos ou mais, não quero entrar nesses detalhes, mas é a fé que o Padre gostaria de partilhar um pouquinho com os senhores nesses minutos. O terceiro nível que a igreja nos ensina, a fé carismática. O que significa a fé carismática? João 14:12 diz: se vocês tiverem fé, farão as obras que eu faço e farão ainda maiores. Diz com o Padre: se vocês tiverem fé, farão as obras que eu faço e farão ainda maiores. Olha, o Senhor diz para nós, se nós com fé, se realizamos com fé as nossas atitudes aqui na terra, as obras que Ele fez nós podemos fazer e obras ainda maiores. Veja, Jesus ressuscitou só no Evangelho 3 pessoas. Lembra? Quando Jesus ressuscitava Lázaro, a filha de Jairo, e o filho da viúva de Naim. Veja, a ressurreição. Então nós estamos neste caminho, nesta fé carismática. Fé carismática é quando a ciência não pode explicar. E porque a ciência não pode explicar, a minha fé explica. A minha fé explica aquilo que o homem não pode explicar. Aquilo que o homem não tem capacidade humana, ou que o homem com a sua ciência, com os seus estudos, não é capaz de dizer um fim último, porque Deus tem a última palavra. Esta é a fé que abre portas, a fé que o Senhor um dia disse do grãozinho de mostarda, que Ele disse: olha, se vocês tiverem fé, do tamanho de um grãozinho de mostarda, poderão dizer, falar isto ou aquilo, e acontecerá, por obra e graça de Deus. Olha que beleza, é desse tipo de fé que nós queremos experimentar nesse fim de semana, a fé que na prática me leva a crer no sobrenatural. O homem de fé, ele vai fazer um concurso, tem uma vaga para 1000 pessoas, mas o homem de fé se vê naquela única vaga. Isso é fé carismática, isso é fé de expectativa do sobrenatural. Padre, Deus sempre faz? Ele é Deus, e Ele tem o poder de fazer o que Ele quiser. Muitas pessoas foram levadas ao coração daquelas pequeninas crianças de Fátima, para que pudessem interceder à Virgem, que ali elas tinham a visão para curar. Muitos foram curados. Todos, Padre? Não. Segundo a história da igreja, nem todos foram curados naquelas aparições. Daí é com Deus. Mas eu continuo acreditando nesta fé.
é a mãe que, apesar de o médico dizer um diagnóstico de morte para o seu filho, ela continua acreditando até as últimas possibilidades que a sua fé lhe permite. E se o milagre também não acontece a Páscoa, ela é uma mulher de fé, o pai e a mãe são de fé e acreditam que o melhor de Deus aconteceu. Logo no início, quando eu fui pároco de uma cidade, um jovem foi acometido de um acidente, e nós ficamos ali 10, 15 dias, o jovem lá praticamente morto, com um diagnóstico de morte, e nós oramos intensamente por aquele jovem, os seus pais oravam intensamente, aquela comunidade orava intensamente, e Deus realizou um grande milagre, através de uma fé de uma mãe e de um pai, através de uma fé de uma multidão de pessoas, homens e mulheres, jovens, crianças, que clamavam por aquele jovem. Isto é a fé que o Senhor pede ao coração do Padre, isso é a fé que o Senhor pede ao nosso coração nesta hora. Sabe, você mãe que está aqui, você pai que está aqui, nós precisamos acreditar no máximo de Deus, naquilo que Deus tem a nos dar. Se fé me faz ver o milagre, me possibilita de ver o milagre, eu quero continuar crendo, eu quero continuar olhando para o melhor de Deus, olhando para aquilo que Ele tem a dar ao meu coração e ao seu coração. Deus, Ele deseja fazer em nosso coração o extraordinário. Deus, Ele deseja fazer no coração do Padre aquilo que talvez por arrogância, por soberba, por falta de humildade, eu ainda não permiti que Ele exercesse a soberania em meu coração. Mas eu sei que Ele está aqui hoje, nesta noite, dizendo para mim que eu preciso crer. E a chave é esta, a chave para que eu enxergue possibilidade, para que eu veja o sobrenatural, é a fé. É a fé. Nós estamos aqui em um acampamento que nos leva a crer que o Senhor está cuidando de tudo, que o Senhor está cuidando da nossa casa, que o Senhor está cuidando daquilo que são as coisas impossíveis de cada um de nós. E olha, Deus, Ele faz por completo a sua obra, por completo. Você está esperando o seu José? Você está esperando a sua Maria? Então aqueles que creem não esperam menos do que isso. Aqueles que desejam ter um matrimônio santo não desejam menos do que isso, sabe? Crer é isso, esperar o melhor de Deus, confiar, dobrar o joelho no chão, fazer penitência, se confessar, comungar santamente, piedosamente, e logo nós veremos que Deus começa a trabalhar no nosso coração, porque existe uma porta que Deus abre e ninguém é capaz de fechar, nenhum homem tem o poder de fechar esta porta que Deus abre, porque Deus é Deus, e Ele está aqui dizendo para nós, hoje nessa noite, desta fé. Olhemos para o Antigo Testamento, lembra do dia em que nosso Senhor pediu fé de Abraão? Quando nosso Senhor pedia o seu filho, Isaac, quando o Senhor pedia o seu amor, pedia uma prova de amor, Ele preparou tudo, imagina, entregar o seu filho, aquela fogueira, aquelas lenhas, aquele filho colocado, opa, chega, eu já vi que você tem fé, Abraão, eu já olho para você e vejo fé em você, que Deus fez com ele, irmãos, a partir da fé, aliança, Deus fez aliança com Abraão a partir da sua fé, quando Deus chamou Moisés para executar uma tarefa específica, libertar o povo, quando Deus chamou naquela sarça, aquela voz que dizia ardentemente ao coração de Moisés, o chamava a um segmento de fé, a uma busca de fé, e lá ele foi. Moisés, abre o mar vermelho. Olha, a tarefa de um homem com seu cajado, abrir um mar, dois lados, e o povo passou alegremente, pela fé, irmãos, de Moisés, um povo foi liberto, pela fé um povo foi de verdade agraciado. Olha, quando o anjo Gabriel apareceu à Virgem Maria, a pequena Virgem Maria, e disse para ela que o Senhor encontrou graça
no coração dela, encontrou graça. Care Maria, cheia de graça, tu és cheia, Maria, ou seja, não há espaço mais para outra realidade. E o Senhor se alegrou pela fé da Virgem Maria. Que beleza! Bem-aventurada você que teve fé, ó Virgem Maria. Bem-aventurado José, que ouviu a voz do Senhor e ousou viver da fé, a partir que acordou do seu sonho, executou a tarefa que o Senhor lhe enviara. Isso é fé. Depois nós vamos percebendo que nosso Senhor, no passo a passo que Ele deu com a humanidade, principalmente ali na vida pública de Jesus, nos seus 3 anos de vida pública, nós vemos que Jesus, Ele provocou constantemente a fé das pessoas. Começava a provocar a fé ali naquele primeiro milagre, bodas de Caná, o grande milagre pelas mãos de Nossa Senhora. Depois nós vemos que o Senhor continua a provocar a fé no coração das pessoas. Um dia, aquele homem, aquele servo do oficial romano estava paralítico, doente, acamado, e aquele homem insistia: Senhor, 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 diz uma palavra e o meu servo ficará curado, pois eu também sou subordinado e trago soldados as minhas ordens. Diga um, vai, ele vai, diga outro, vem, ele vem, faz isso e faça aquilo, ele faz. Irmãos, quando o Senhor ouviu isso, o Senhor exultou de alegria, porque o Senhor disse: nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Jesus encontra fé em nós nessa noite. Jesus encontra fé no seu coração, no coração do Padre nessa noite. Jesus pede-nos somente para crer. O paralítico, Jesus olhou para ele e disse: tendes fé? Se tendes fé, ser curado. Queres ser curado? Tendes fé, diz o Senhor, provocando naquele homem uma interação para com o Mestre. Se tendes fé, ser curado, ser restabelecido. Vamos, porque eu tenho vida nova para você. A fé que levou aquela mulher que sofria com um fluxo de sangue há 12 anos, sofria, imagina, tantos sofrimentos humanos, tantas coisas que aquela mulher sofria, injúrias, calúnias, tantas realidades, o mau cheiro, talvez, mas quando ela toca no manto de Jesus, Jesus exclama: senti que saiu de dentro de mim uma força. Senhor, tantos aqui te tocando, disseram os discípulos ainda incrédulos. Jesus disse: não, alguém me tocou com fé. Alguém me tocou com fé, e imediatamente aquela mulher foi curada. Irmãos, nós não estamos falando de uma fé qualquer. Estamos falando de uma fé que acalma a tempestade quando o barco dos discípulos estava agitado. E ali, naquela calmaria da paz do Senhor, o Senhor ordenava ao mar, ao vento que se calasse. Isto é fé que o Senhor quer provocar no nosso coração nessa hora santa. A fé não se sente, não é sensorial. A fé, ela sabe. Eu não estou dizendo que você não sente a presença de Deus, que você não é consolado, pelo amor de Deus, não entenda mal o Padre. Sim, nós somos tocados pelo Senhor, mas a nossa fé não é uma fé de sentimentalismo. A minha não é. A nossa fé é uma fé que sabe o que crê, sabe em quem pôs a confiança, sabe em quem espera. Não é nos homens da terra que nós esperamos, não é nas pessoas que têm autoridade sobre nós, não, nós esperamos em Deus, a fé que sabe o que está pedindo. Olhe, por exemplo, para a ressurreição de Lázaro. No princípio, antes do milagre, que Marta diz: Senhor, se estivesses aqui, no passado, fé do passado, Senhor, se estivesses aqui, se estivesse, meu irmão não teria morrido.
O que acontece? Agora Jesus libera uma palavra: teu irmão ressuscitará. Teu irmão ressuscitará. Ou seja, Jesus ressuscita a fé de expectativa em Marta. Ela ainda não tinha visto o milagre da ressurreição, mas Jesus agora, nesse exato momento, injeta nela uma injeção de ânimo, uma injeção de uma expectativa de fé sobrenatural, fé carismática. Olha, ele ainda não ressuscitou, mas vai ressuscitar. Amém, irmãos? Esta é a fé que nós precisamos ter, a nossa fé que está baseada de verdade em um verdadeiro conhecimento, que passa do sensorial para uma redescoberta da razão, que me leva a crer, que me leva a entender, uma fé inteligível, que me faz ver os milagres, que me faz enxergar a última palavra. Esta é a fé. Talvez você pode dizer assim: padre, e como eu peço fé? O que eu posso fazer? Você vai pedir. O catecismo é claro: fé aumenta, assim como o amor. Então eu peço: Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, aumenta a minha fé. Eu levanto de manhã e digo: Senhor, dá-me uma fé de expectativa, Senhor, dá-me uma fé nova. E eu vou pedindo ao Senhor que Ele me dê isso, uma fé nova, uma fé viva, vibrante, impactante, para contagiar a minha casa, a minha família e todos aqueles que precisam no trabalho. Imagina se tivéssemos mais pessoas impactadas pela fé, na fábrica, na escola, na faculdade, na igreja. Meu Deus, o que nos falta? Vamos pedir ao Senhor, porque Ele disse: pedi e recebereis, batei, a porta vos será aberta. E também, em outra palavra, insiste oportuna e importunamente, ainda que fechem as portas. Quanta gente fracassada porque recebeu um não da vida, do mundo, das realidades, e parou no não primeiro, enquanto Deus está dizendo: vai, insiste. Como aquela família que batia naquela porta: dai-nos pão, dai-nos leite, dai-nos comida, já é tarde, vai embora. Insiste, o Senhor está dizendo: insista. E eu preciso abrir o meu coração, você precisa abrir o seu coração. Irmãos, uma fé que não está baseada na palavra, deixa eu te dizer, ela não se sustenta. Se eu não me baseio a minha fé na palavra, ela não é sustentada. Eu irei fracassar. Talvez a gente precisa de deixar muito de achar e pegar mais aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a tradição diz, aquilo que o magistério diz, e dizer: eu creio, eu espero, como espera a Santa Mãe Igreja, eu espero a ressurreição, eu espero a vida eterna. Irmãos, quantas coisas nós poderíamos aqui falar hoje nessa noite sobre a experiência de quem crer, a experiência de quem espera em Deus. E talvez você já passou por inúmeras experiências como padre. Quantas vezes nós já não tocamos na realidade da fé? Eu lembro uma vez, vou terminando, no seminário, quando estudava, uma vez o nosso querido bispo, Dom Rafael Elano Feites, que é um grande santo, que me acolheu no seminário, um dia nós fomos convidados a usar batina no seminário, pela pessoa dele. E aí você pensa em um seminarista que já tinha que gastar muita coisa e que dependia da sua mãe todos os meses para se manter no seminário. Não sei se você sabe, mas seminarista também corta cabelo, seminarista também vai ao dentista, seminarista também precisa ao médico, não é? Então tem muita coisa, tem gente que não sabe disso, mas tem. Então veja lá. E aí eu falei: caraca, e agora como eu vou comprar essa batina? Então Deus nos deu a oportunidade de ir à Páscoa em casa. E eu falei: Senhor, eu estou com vergonha de pedir para minha mãe. Quando eu chego em casa, minha mãe disse: olha, os nossos amigos deixaram aqui uma cartinha para você. E aí, quando eu abri a cartinha, queridos irmãos, tinha nessa cartinha uma oração belíssima de Santa Teresinha para os seminaristas, e depois também tinha lá R$450. O que eu precisava? R$450. Eu digo isso para você crer que fé nos leva a enxergar o impossível. Fé nos faz entender que às vezes, como já aconteceu com o padre, estava eu de uma região a outra, lá no Rio de Janeiro, longe,
à noite para ir da paróquia a uma outra realidade, me falta gasolina. Eu e meu amigo padre que estávamos juntos no mutirão de confissão, vamos rezar. Deus interveio na história, fez com que aquilo que se transformasse em um milagre. Chegamos na nossa casa com a graça de Deus. Fé nos faz enxergar que, olha, será que a gente encontra uma vaguinha aí no estacionamento? Aí na cidade onde eu vou somente no banco, você pede a Nossa Senhora, você pede os sonhos da guarda, você pede aquilo que você crê, Jesus, o Filho unigênito de Deus, e logo você vê o milagre. Fé é isso, enxergar que o Senhor tem falado para nós inúmeras coisas. Talvez nós estamos distantes desta fé, e a igreja quer provocar no nosso coração nesse fim de semana essa fé. Os irmãos que passarão aqui nesse fim de semana, tenho certeza, provocarão nos nossos corações esse desejo de viver esse tipo de fé carismática, expectativa da realidade sobrenatural, mas não distante da igreja, sempre acompanhada da igreja, da Santa Igreja. Não tem mais vida naquele menino, por exemplo, da viúva de Naim. No menino não tinha, mas diz a teologia católica, tinha fé na mãe. Tinha fé na mãe. Foi o suficiente para que acontecesse o milagre. Foi o suficiente. Feche seus olhos. Vamos pedir essa fé em um instante. Que o Senhor nos dê essa graça de crer. Que nesse fim de semana, Deus nos dê essa graça de crer sempre no sobrenatural. Ter esta fé em expectativa sobrenatural. Essa fé carismática que nos leve assim a crer, mesmo diante dos nãos do mundo. Que eu acredite, que eu veja, que eu continue acreditando na mudança do coração do homem, da mulher, do esposo, da esposa. Que eu continue acreditando que o Senhor pode intervir na história da humanidade, que Ele muda o diagnóstico médico, que Ele muda as possibilidades, que Ele abre portas, quando todos dizem, fechado está, Ele tem a última palavra. Diz uma palavra, Senhor, serei salvo. Peça isso. Meu Senhor e meu Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu creio, mas aumenta a minha Vamos com força. fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. ah Senhor, muda a nossa história nesse fim de semana. Muda, Meu Senhor, a nossa Senhor casa, a nossa família. e meu Sim, Deus, nós estamos abertos a essa graça. Aumenta a nossa fé, Jesus. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta Pega os seus minha braços, fé. dá-lhe uma fé viva. Dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé nova. Dá-me uma fé nova. Traduzida na vida. Testemunhada no amor pelos irmãos. Testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé. Dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé nova. Dá-me uma fé nova. Traduzida na vida, Testemunhada no amor pelos irmãos. Que pelas mãos da bem-aventurada sempre Virgem Maria, a Virgem de Fátima, que provocou fé no coração daquelas crianças, seja hoje a nossa vida tocada pelo Senhor. Seja a nossa vida hoje tocada pelo mistério da fé.
Seja a nossa vida hoje levantada como um sopro de vida que vem ao nosso encontro nessa hora, para colocar a cada um de nós em andamento. Seja retirada de nós, desse fim de semana, toda a paralisia espiritual. Seja retirada do nosso meio toda a frieza, toda a tibieza. Seja tirada toda a preguiça, toda a vaidade humana do nosso meio. Que eu toque, que você toque, pelo aquilo que vamos experimentar nesse fim de semana, as maravilhas de Deus. Assim como operastes em relação ao povo de Israel, assim como operaste as maravilhas pela vida dos profetas, assim como o Senhor operou as maravilhas, os milagres pela vida dos apóstolos, assim como o Senhor operou as maravilhas pelos mártires da Igreja Católica, que ousaram viver da fé e foram até o fim, não negando a sua fé, assim como os santos da Igreja, que ousaram viver da fé e foram até o fim. Ah, Senhor, que a nossa casa, que a nossa família, Senhor, vai até o fim, Senhor. Que eu vá como sacerdote até o fim, que você vá como esposa no seu matrimônio até o fim, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Que nós vamos, eu quero ir, você pode ir até o fim, meu filho e minha filha, até as últimas consequências, pelo amor a tudo aquilo que nós aprendemos da Santa Igreja, pela fé que recebemos da igreja. Que eu vá e que você vá até o fim. Obrigado, Senhor. Obrigado, somos gratos por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por tão grande amor por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.